Bom dia. Hoje, 22 de fevereiro de 2021, e Deus me disse, amanhecia, segunda-feira existia, e Ele avisou com toda certeza, dona de casa, essa dona de casa adiantaria todo o serviço do dia. Eu disse para ele, então, o dia se dividia e duas etapas a gente apresentaria. Uma antes do meio-dia, a outra depois do meio-dia, conforme, de fato, o pedido do dia. E se é assim, bom dia. É isso. Então, vamos lá. Primeiro, santo, a questão é essa. Quando Deus pede para eu, de fato, desdobrar o assunto para... que o assunto não se complicar mais do que de fato complicado ele já está. Eu teria que pensar. Desde quando? É isso. Desde que Deus me convidou para viver a sabedoria dele em meu ser, eu aprendi de fato viver conforme ele esteve a me dizer. Deus disse para outra pessoa pensar por você? Não, isso não. Ele disse, quando a gente ocupa a casa do saber, ninguém mais vai poder pensar por você. Foi assim que o meu dia esteve a acontecer. Você resolveu ocupar a casa do saber? Foi isso. Um dia alguém disse que existia um Deus. Eu disse, pronto, Deus. Aí, quer dizer, quando ele disse que existia esse Deus, Santo Deus, esse mesmo Deus, quer dizer, um dia também esse Deus nasceu. Como eu já havia, quer dizer, como eu entendia, Santo Deus, como um dia eu conhecia o profeta Elias, antes mesmo desses dias, e ele me dizia que existia um Deus, que vivo ele seria, e que eu jamais poderia ter força, quer dizer, que eu jamais poderia entender de profecia, quer dizer, as suas profecias. Aí ele me falava desse tal Messias. Aí eu ficava, o quê? Encantada com a sua fala. Quer dizer, com a possibilidade, okay, de existir um Messias. Foi assim que eu vivi naqueles dias. Por quê? Sim, porque eu fui, de fato, viver as profecias do profeta Elias. Besta eu não seria. Santo Deus! Aí quando eu fui viver as profecias do profeta Elias, porque besta eu não seria, aí pronto, eu conheci o Messias. O quê? Ao vivo eu seria, quer dizer, viva eu seria. Santo Deus! E os meus olhos registrariam a perfeição daqueles dias. O quê? Eu fui, de fato, seguir o Messias. A diferença aqui é o profeta Elias, eu perseguia todos os dias, mas eu jamais mataria. Com o profeta, quer dizer, com o Messias, o Deus vivo daqueles dias, eu seguia, quer dizer, a Maria, me encantaria. Foi assim que Deus me disse. O quê? Sim, aí Deus disse, luz viva eu seria. Assim? Não é assim. Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus. É alergia. Santo, é isso. É o cheiro de limpeza na casa. Mas vamos lá. Sim, aí quando de fato eu decidi, quer dizer, eu. Mas quando eu de fato conheci o Messias, o Deus vivo de todos os dias, ele então me disse que eu me encaixaria na luz viva de todos os dias. Aí eu disse, como assim seria? Aí foi de fato que ele me disse, seja profetiza de si todos os dias. E quando assim você aceitar,
você vai poder, de fato, o quê? No mármore perfeito deixar de fato a luminária rachar e toda a vida de Deus irá, o quê? Transbordar muito mais do que você possa imaginar. É o perfeito do lugar. Eu achei muito bom, porque eu achei que estava espetacular, mas ele disse que era necessário acumular toda a imundície que o homem aqui esteve a plantar. Ele disse, foi. Ele disse para eu não ter medo de ser uma bomba de ar. Bomba? Sim, porque ele disse, ó, se de fato o hidrogênio é tudo aquilo que a gente deseja alcançar, por que você não dá muito mais do que a gente possa imaginar? Sim, porque para o hidrogênio, a gente de fato furar e encher ele de ar, com toda certeza muitos elementos a gente esteve a usar. E foram esses elementos que a gente teve necessidade de queimar. O que a gente não imaginou é que uma fórmula mágica a gente iria criar, que iria se espalhar pelo ar e a gente não tinha como de fato barrar, quer dizer, como dominar, quer dizer, como controlar. Quer dizer, a gente não sabia de fato o que realizar. Aí a gente começou a inventar que era uma doença que aqui já esteve a passar. Só que essa doença, com toda certeza, é bem diferente de tudo aquilo que a gente pôde imaginar. Sim, porque não é em todo pulmão que ela vai entrar. Quer dizer, não é em todo pulmão que vai se alojar. Quer dizer, não é bem como eles estão a falar. Não, foi isso. Deus disse assim, olha, Dona Maria, como de fato eles começaram a inventar a possibilidade de ser uma doença para justificar, amenizar e não ter que explicar coisas que eles já estiveram a realizar, você precisa de fato deixar o seu organismo de fato transbordar de toda a sabedoria que eu estou a lhe dar para sugar tudo aquilo que eles estiveram a realizar. E quando foi que você esteve a realizar? Foi muito antes, de fato, da doença aqui se manifestar. Antes, sim, Deus disse assim, olha, é necessário, de fato, gravar, é necessário falar, é necessário deixar, de fato, um caminho seguro para que, no passado, que você está a falar. Santo Deus! Quer dizer que toda aquela sabedoria que você colocou antes no altar é sobre esse tempo que nós estamos de fato a enxergar? É isso. Deus disse assim, olha, porque não basta só a gente ficar esperando o trem descarrilhar. Porque para o trem descarrilhar, um caminho, uma estrada de ferro, a gente de fato esteve a conquistar. E quando assim a gente esteve a conquistar, muita gente esteve a desdenhar. Quando essa mesma gente esteve a desdenhar dessa tal estrada de ferro que a gente tinha certeza que o trem iria passar, a gente resolveu de fato então comercializar muita coisa que a gente podia comprar. Depois que a gente assim esteve a realizar, a gente colocou o que? A gente colocou uma espécie de antídoto em um certo lugar. Era o que a gente imaginava que iria funcionar. Só que, de fato, o antídoto não podia, de fato, absorver tudo aquilo que a gente esteve a fazer, porque o próprio antídoto esteve a se corroer com todo o produto que eles tinham como poder. Quer dizer, que existia diante daquele do túnel do poder. Santo Deus! O que pai eu esteve ali dizer é que quando eu aqui estive de fato a falar
que o meu corpo estava a trabalhar sob uma determinada bomba de ar, é porque, de fato, Deus, com toda certeza, já sabia que eles teriam que queimar produto químico em muitos lugares, ou em todo lugar que eles viessem a desejar, já que muitos estiveram a colaborar com a tal bomba de hidrogênio, que com toda certeza muito dinheiro iria custar. Só que a gente não conseguiu de fato alcançar o pensamento que a gente esteve de fato a comercializar, que era possível de fato carregar bomba de ar sem ninguém notar. Isso, de fato, a gente esteve a falar, muita gente esteve a acreditar, até a NASA esteve a comprar as tais bombas de ar, acreditando de fato que iria solucionar um problema recorrente que ela insiste em ocultar. Santo! E tudo isso estar a se processar no organismo vivo que Deus esteve a lhe dar? Deus disse, não tenha medo de fato de entrar em cada lugar que eu lhe enviar. Quando assim eu estive a realizar, o corpo de fato esteve a fraquejar. O quê? Mal eu de fato conseguia respirar. Parecia que meu organismo todo estava pesado. Mas Deus me disse que era necessário assim fazer, que muita sabedoria Ele esteve a me conceder, que eu não poderia de fato dizer que eu não saberia, quer dizer, o que não sabia o que esteve a acontecer. Assim eu fui escrever todas as possibilidades, o quê? Do mundo de fato perecer sobre aquilo que eu estava fazendo. Quer dizer, a gente iria adoecer. Ok? A gente iria absorver, ok? Toda a imundície que eles estiveram de fato a processar, ok? A proceder. Tudo aquilo que eles começaram de fato a manipular. Santo Deus. Quer dizer que a gente não conseguiu de fato enxergar toda aquela sabedoria que você colocou no altar para a gente ter uma visão melhor do que você estava a falar? Foi isso que Deus me disse. É bom a gente avisar que você já colocou de fato toda uma sabedoria de forma bem particular nos papéis que você aqui esteve de fato a desenhar. Sim, porque palavra viva é desenho vivo. A desenhar sobre muitas falas que você esteve a falar e que a gente não conseguiu alcançar. Mas diante da pandemia que está a se apresentar, basta a gente colocar gente que tem ciência no lugar para analisar as falas que você deixou de fato registradas e de fato tudo aquilo que você soube de fato traçar no Facebook do lugar. Santo Deus! Bainho falou? Ele disse que você. Quer dizer, ele disse que de fato você soube ser um excelente, quer dizer, um único. Quer dizer, ele disse que você soube ser esse Senhor, quer dizer, que ele é, que você era o Senhor. Ele disse, foi. Ele me disse assim: olha, o meu filho é de fato o bom pastor, o único pastor. Então, não posso, de fato, lhe falar para você não aceitar. O que eu posso dizer é para você aceitar toda a sabedoria que ele estará a lhe dar. Porque com toda certeza você vai saber, de fato, desenhar aquilo que o mundo, com toda certeza, vai querer de qualquer forma até ocultar. Não enxergar, não analisar, mas será impossível o mundo, de fato, assim, proceder. Porque o mundo vai ter que saber o que esteve a acontecer para buscar uma solução para que o próprio povo mundano estará a viver. Porque não basta a gente dizer que isso que a gente estará a fazer é a solução para o que eles estiveram a fazer. Com toda certeza,
É, é o pior até que a gente pode conceder. Por quê? Porque isso tira de fato o direito do próprio povo mundano saber o que esteve a conceder. Ou melhor, isso cria mais ilusão de que estamos a resolver, mas na verdade nós só estamos de fato a jogar e cortina de água no lugar. Foi isso que Deus me disse. Quando a gente joga cortina de fumaça no lugar, a gente vai ter que lavar. Sim, porque há de se considerar. Porque fumaça deixa vestígio em tudo quanto é lugar que ela vai passar. Então a gente vai ter que lavar. Só que não dá para a gente lavar fumaça com mais vapor de ar. Assim sendo, a gente tende até a piorar as condições de quem, de fato, um dia esteve a respirar a fumaça do lugar, porque o organismo não soube, de fato, diferenciar o gás carbônico, daquilo que eles estiveram, de fato, a criar. Ainda tem isso? Seu pai disse assim, olha, Maria de Cássia, se eu pegar, de fato, um ar carbonizado, será difícil um bocado. Imagine se eu pegar um sapo desidratado e colocar no espaço. Imagine de fato o que será encontrado. Por quê? Deus me disse que o homem realizou o inacreditável. Tudo isso porque o homem queria de fato mandar no pedaço. Sabe aquela história de reinado? Santo, mas isso não está ultrapassado? Pois foi isso que Deus disse. Deus disse assim, olha, quando a gente de fato não quer enxergar fato, e fato a gente analisa com base em dados, a gente vai de fato aceitando o inacreditável. E quando de fato alguém resolveu jogar no espaço o tal de sorriso dobrado, e todo mundo aceitou calado, é porque o mundo, com toda certeza, ou melhor, é porque ele estava sendo patrocinado por esses mesmos que aceitaram calado. Porque um soldadinho chumbado não teria a menor condição de jogar, de fato, sorriso dobrado no espaço e todo o mundo, de fato, aceitar calado, dizendo de fato que não era de fato, quer dizer, justificando. Caiu disse? Deus me disse assim, qual é a possibilidade dele de fato viver isolado e ainda de fato ter um sorriso dobrado sem ninguém entrar no seu espaço quadrado para analisar aquilo que ali é realizado? Aí eu disse para Deus assim, Santo Deus, não é possível que ele viva assim tão isolado. Será que não construíram um mundo? O quê? Sim, um mundo, quer dizer, um túnel, quer dizer, não construíram um espaço sagrado onde o mundo de fato é convidado para pensar sobre aquilo que será realizado ou foi realizado e o resultado e todo o montante ali que foi gasto e o mundo se sentia assim, porque tão de fato descompensado. Santo Deus, o assunto é mesmo complicado. Painho disse assim, quer dizer, seu painho disse assim, olha, Maria de Cássia, tudo que está sendo queimado é resultado de tudo aquilo que foi realizado. Porque ele o tempo todo foi apadrinhado por esse mundo que de fato é inacreditável. E como ele não iria ficar prejudicado, ele tirou tudo aquilo que foi usado do seu espaço
quadrado do seu reinado não deixou, de fato, nada lá para ele ser prejudicado. Muito pelo contrário. Ele soube, de fato, ser um homem honrado diante daqueles que patrocinaram, de fato, o seu trabalho. Porque se eu digo que eu posso ceder aquilo que, de fato, ninguém quer, de fato, fazer, e eu cumpro todas as diretrizes que estiver a me dizer, eu não vou aceitar, de fato, queimar as sobras que ninguém, de fato, quer aceitar. Então, ele começou, de fato, a embarcar e colocar, de fato, em pontos chaves para cada um se responsabilizar. E como a gente não podia deixar a deriva no mar, o resultado é que cada um teve que usar a sua marinha, quer dizer, a marinha do lugar, para pegar e a própria marinha destinar um fim. Porque a gente gosta de manter, quer dizer, a gente gosta de dizer que tudo é segredo militar. E a gente não costuma dizer que o que a Marinha costuma fazer, para alguma sabedoria ela tem. Então, a gente tem, de fato, poder, algum certo poder. O que cada Marinha, de fato, esteve a fazer? Qual o poder que a Marinha tem diante de tudo que estará a acontecer? Sim, e o Exército? Ele estará a saber o que a Marinha costuma fazer para, de fato, se esconder? Sim, porque a gente não fala, de fato, qual o poder que existe dentro, de fato, da Marinha. Porque as forças aéreas, a gente pode até falar que a gente está a usar, bombardear, mas qual é o papel da Marinha de cada lugar? Será que nós temos conhecimento que a Marinha o tempo todo está a patrocinar a bomba de ar para algum ela levar e colocar, de fato, comandante militar em pontos chaves do lugar para negociar, tá? O negócio ou para, de fato, tramar? Será que a gente tem ideia da sabedoria que a Marinha esteve, de fato, a ocultar durante todo esse período que se diz democracia do lugar? Será que a gente está sabendo, de fato, que a aeronáutica tem, de fato, trabalhado para o tráfico organizado? Sim. Será que a gente está sabendo? Será que a gente, de fato, está tão alienado que a gente não consegue juntar 2 mais 2 e formar, de fato, um quadrado? Porque todo quadrado é exato. Esse é o problema do que aqui está sendo, de fato, plantado. Um quadrado exato. Cada um, de fato, dentro do seu quadrado, realizando o inacreditável. Ocultando, de fato, os verdadeiros fatos que foram, de fato, trabalhados com base em dados que podem ser, de fato, analisados e comprovados. Dentro desse universo tão problemático. Porque desde que o poder democrático resolveu, de fato, ser dono absoluto do espaço, tudo ficou muito, muito, muito complicado. Nós abrimos, de fato, espaço, dominamos o pedaço e aí, de fato, vendemos, de fato. Aquilo que deveria ser, de fato, mantido longe do poder, desse poder de democrático. Porque o poder militarizado deveria ser, de fato, resguardado. Um mundo, de fato, criado para manter o poder democrático organizado. Organizado.
hierarquizado. Mas tudo foi misturado, tudo foi assim, criado para, de fato, cada um ser dono de um quadrado e a gente não conseguir, de fato, sequer manter o básico. Sequer manter o básico. Aí, poder democrático, o poder militarizado, foi completamente desfigurado, usado pelo poder democrático para servir ao crime organizado. Isso pode ser provado, comprovado, com base em dados. Mas é se a gente quiser, voltar ao passado, sim, analisar os dados que já foram enviados. Porque com toda certeza, quem tem ciência de direito de fato vai analisar tudo que por mim foi falado, tudo que foi digitalizado e vai ver, de fato, que lá no passado, hoje, esse é o resultado. Porque o que está escrito lá, gravado lá, é aquilo que hoje nós estamos, de fato, é isso, sem saber sequer conceituar. Porque quando Deus me disse para falar das coisas básicas do lugar, tendo conhecimento de que seria muito difícil, gente comum, de fato, compreender, ou de fato, divisar do que eu estava a falar, Deus me disse, desde de fato estar, porque o próprio mundo vai trazer o resultado do que você está a falar. E o resultado é um ar. O quê? É uma bomba de ar que está solta a passar. O vento a carregar para aqui e acolá. O vento carregando essa bomba de ar. E a gente não consegue, de fato, identificar. Porque se a gente, de fato, soube espalhar de uma forma em que o organismo pudesse, de fato, se acostumar, achando que não iria, de fato, nos prejudicar, a gente não soube calcular. Sim, porque cada lugar tem um ar muito particular. Cada lugar. Assim, com toda certeza, a depender do lugar, muito mais prejudicado o lugar iria ficar. O jeito, de fato, foi escandalizar, dizer que, de fato, em tudo quanto é lugar a doença está a espalhar, e coisa e tal, e coisa e tal. Olha, o que a gente estará a fazer é um crime muito difícil de se responder. Porque uma coisa é o que eles estiveram a fazer, o que está acontecendo. A outra coisa é a gente tirar do povo todo o poder. O direito de escolher o que ele quer viver. É dizer como tem que ser, e de fato tirando o direito do povo saber. Coisas graves estiveram a acontecer, coisas graves estão a acontecer. E o povo perdeu completamente o direito de viver. Porque uma coisa foi jogar bomba de ar no mar, com o mundo a patrocinar. E depois entrava para dar uma notinha de repúdio. A outra coisa foi a gente pegar e espalhar bomba de ar. Gotículas, que a gente não pode de fato queimar. Eu quero saber como é que a gente de fato pode achar que a gente pode queimar certas gotículas que estiveram
a se espalhar, o vento a carregar, com outras gotículas a juntar, e aí fórmula mágica juntar, e de uma forma que a gente não consegue de fato barrar, e sequer de fato acreditar no que a gente está enxergando. Porque não existe explicação. Não existe. O que existe é uma gente sem noção, buscando de fato uma justificação. Porque não tem de fato noção do tamanho da queimação, do tamanho da explosão, do tamanho da junção, da separação, da experimentação. Não tem. Devo lembrar, o meu organismo é diferente de qualquer um nesse lugar. Ainda que tenha semelhanças básicas, há um DNA. Assim é comigo, como é qualquer um nesse lugar. Porque se eu sair daqui, do lugar onde eu estou a gravar, e me mudar, com toda certeza eu vou levar um tempo para me acostumar com o ar que eu vou respirar, com o paladar, até com os sentidos, que fazem parte do pacote básico. Imagine de fato, quando o vento começa a trazer coisas que não existiam em meu ser, e eu começo a absorver, que tipo de doença eu vou ter? Será que de fato todo o organismo vai responder do jeito que eles estão a dizer? É o que eu quero saber. E se é assim, com toda certeza Deus é o poder. E hoje é isso que aqui eu quero dizer. Antes do dia entardecer. É bom a gente, de fato, querer saber. Mas para isso, a gente vai ter que dizer exatamente o que a gente esteve a receber. Dar acesso às pessoas que têm o poder de saber, que vão saber, de fato, ler tudo aquilo que Deus esteve a me conceder, que vão saber juntar, porque tem sabedoria. Se Eva esteve a degustar a maçã e não conseguiu de fato separar o bom e o mal do lugar, é porque ela não tinha sequer noção do que a serpente esteve a realizar. Mas eu, conhecedora de fato do que um dia lá esteve a passar, e a serpente me deu uma maçã para eu de fato experimentar, eu vou saber separar, fazer a fotossíntese. O que há de fato por trás daquilo que a serpente estará a realizar, qual o objetivo dela me dar a maçã, no momento que eu vou de fato abocanhar, deixar o meu paladar apurar e saber em cada cantinho de fato colocar o veneno que na maçã vai estar. Assim, de fato, eu não vou desmaiar, não vou perder o ar, não vou de fato ficar tão passada, fora do ar, sem me conectar. Eu vou deixar de fato o meu organismo realizar a fotossíntese básica sem me prejudicar. Agora resta saber em que lugar eu vou colocar o veneno. Sim, para saber o bom e o mal. A árvore do conhecimento do que seja bom e do que é mal. Para eu saber em todo canto entrar e pegar o bom e o ruim do lugar. E se é assim, gente de sabedoria vai saber distinguir tudo aquilo que eu de fato deixei aqui. E se é assim, que Deus, com toda certeza, seja força viva para cada um aqui. É o que eu desejo. Porque Deus é força viva para mim. E o divino, com toda certeza, é o Filho de Deus que um dia eu conheci. Porque eu desejei assim. Obrigada, meu Diva. Obrigada, família. Obrigada. E a gente se encontra. Deus esteve de fato a me solicitar.